Hoje é 12 de novembro de 2018. É preciso, às 10h10 da manhã, tórrida por sinal, tirar a espada das mãos do guerreiro, deixando-o um pouco mais ágil e light, porque o nosso cérebro, segundo dizem, tem de 85 bilhões a 100 bilhões de neurônios. Uns dizem 100 bilhões, outros dizem 85 bilhões, mas a diferença não faz grande moça. E como esses comentários são espontâneos, é preciso que o cronista cuide um pouco das frases que vai pronunciar, porque se não tomar cuidado, pode sair uma outra bobagem. Vamos ao jornal de domingo, porque o sábado já se foi lá atrás. E a crônica de sábado era sobre o livro de Zé Dirceu. Era referente à primeira parte das memórias do rapaz. É rapaz, 74 anos, se o cronista os tivesse, seria um jovem feliz. Mas a crônica de sábado sobre o lançamento do livro de Zé Dirceu deixou uma surpresa curiosíssima nesse site. Normalmente se tem 3.000 acessos, 3.500 acessos. Quando o cronista capricha, está de muito bom ou muito mau humor, os acessos aumentam bastante no site. E foi só falar em Zé Dirceu, o cronista teve 65 mil acessos na manhã desta segunda-feira, o que é um recorde. Achava que poderia ser o jornal ou a edição do Estado de domingo, página A12, política, sobre as palavras cruzadas de Bolsonaro e a afirmativa do hoje presidente da República no sentido de ter. Eu tinha dificuldade em português, diz presidente. Bolsonaro deve ser um homem muitíssimo letrado, porque este cronista até hoje tem imensas dificuldades no nosso léxico. Às vezes perde o sono procurando o significado exato de uma palavra. O presidente da República não tem mais dificuldades. Em português, é uma criatura famosa. Isso lembra ao cronista 40 anos atrás, quando era uma espécie de escritor fantasma. Às vezes o presidente da ordem buscava um discurso de emergência e dizia: "Ô Paulo Sérgio, faz esse discurso para mim." Eu dizia: "Presidente, cuidado, porque eu posso acordar de mau humor." Não, Paulo Sérgio, faça." E o presidente não tinha tempo de olhar, de examinar aquilo que vinha escrito. Às vezes vinha no VaptVupt. E houve uma época muito famosa, um dia terrível, em que o presidente foi obrigado a pegar o discurso rapidamente, colocá-lo na algibeira, no bolso interno do paletó, e ler aquilo sem maior dose de prevenção, de precaução. Nós precisamos escondê-lo depois, porque a ditadura estava ali à margem, à porta. E o presidente da ordem, diga-se de passagem, ficou esperto. Deu uma gaguejada, mas continuou. Honrou
aquele escrito. Depois precisou ficar algum tempo sossegado num canto qualquer, porque os milicos ficaram muito aborrecidos. Dizia o presidente da ordem: naquela sala do 6º andar, ouço bater o carrilhão da Sé e o leve som desafinado de um só sino lembra todos os dias, às 12 e às 18 horas, o tempo que falta para a redemocratização do meu país. Imagine-se o tempo em que a ditadura estava fervendo no país, dizer-se uma frase dessa ou um conjunto de frases desse, à beira ou durante a ditadura nesse nosso Brasil sofrido. Mas o português tem suas coisas e a política tem suas coisas. É preciso saber quem vai fazer o discurso de posse do presidente Bolsonaro, que tinha dificuldade em português. Segundo o Estadão, domingo 11 de novembro de 2018, não tem mais. E logo acima, as cruzadas de Bolsonaro. Ele gostava de palavras cruzadas. Deve gostar ainda. Mais adiante, ainda no Estadão de domingo, alguma coisa a mais merecendo atenção do cronista. Com queda em ações, advogado mira previdência, porque as ações na Justiça do Trabalho baixaram bastante. Os advogados precisam de outra fonte para a subsistência própria e da família. Estão, portanto, os advogados buscando questões ligadas à previdência do povo. Adiante, inteligência artificial já faz trabalho criativo. Não é só a inteligência artificial que faz trabalho criativo, não. O próprio direito está executando trabalhos muito bem edificados na internet e na digitalização dos problemas criminais e cíveis, muito mais cíveis do que criminais. Afirma-se, inclusive, que o sistema bancário, não se sabe bem qual é o banco ou quais são eles, o sistema adquiriu uma espécie de diagnosticador de problemas jurídicos. Põe-se a questão no computador, o sistema debulha aquilo tudo e dá a solução, segundo também estatísticas, probabilidades de êxito, necessidade de acordos, etc. Isso parece ter reduzido muito o número de assessores jurídicos nos vetustos estabelecimentos bancários que o nosso país tem. Logo, logo nós teremos livros, aliás, já temos livros vincados ou inspirados no computador. O computador escreve o livro para você. Aliás, este cronista, certa vez, foi beneficiado com um presente. Era um sistema que reconhecia a voz, o ditado ia direto para o microfone do computador, o microfone traduzia aquilo e o texto vinha escrito para a revisão final. O escriba fez umas 2 ou 3 tentativas e depois desistiu, porque em casa, quando ia falar com a Dione, que é a esposa, a mulher dele até hoje, com uma paciência de Jó em relação a este escrivinhador,
o escriba dizia: bom dia, como vai você? Porque o sistema inadmitia, inclusive, inflexões. Não se podia dizer: bom dia, meu amor. Bom dia, como vai você? Então, na vida pública, seria muito fácil que o escriba, encontrando um eminente magistrado ou fazendo uma sustentação oral, dissesse: eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, digno representante do Ministério Público, bom dia, como vai? E se, quando brigasse com alguém, como houve aí uma disputa séria no Grande Prêmio a se realizar ou realizado numa pista qualquer aí do mundo, se quando fosse ofender o outro diria: você não presta. O outro diria assim: presto sim, você é que é uma... Nem esta risada cavalar deste cronista poderia ser dada, seria... Nós vamos chegar lá. Então, volte-se a inteligência artificial fazendo trabalho criativo, o robô ajudando a escrever diálogo de ficção científica, e se volte, qual vai ser o escriba responsável pelo discurso de posse de Bolsonaro? Quanto a Michel Temer, não se tem dúvida, há de ser ele próprio, porque Michel Temer é um homem cultíssimo, um professor de português consumado, bom gesticulador, belo orador, sabe o que diz e não confia em que lhe deem escritos pré-fabricados. Bolsonaro tinha dificuldades, não tem mais. O escriba continua a tê-las. Bolsonaro há de pedir a alguém, ghostwriter. A expressão veio a um dos gastos neurônios deste consultor sobre o estado de São Paulo. Ghostwriter, escritor fantasma. Quem há de contribuir ou colaborar para que o novo presidente da República faça o seu discurso de posse sem entraves, com aconselhamento a que leia muito bem antes, para que não aconteça o que aconteceu a este escriba quando fez o discurso de um dos presidentes da OAB no passado, que já se foi. Presidente este muito corajoso, porque acabou de ler o escrito. Havemos de ler e havemos de ver se Bolsonaro lê bem antes de o pronunciar. Quanto ao mais, há uma notícia aqui muito grande, e aliás, história sobre a Primeira Guerra Mundial, e um pequeno trecho correspondendo a Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Adeus às armas. E personificada a obra dele, inclusive, se a memória não falha, se a memória do cronista falhar, que o corrijam, personificada por Clark Gable. Ou Ava Gardner estava sempre nesses meandros das histórias de Hemingway. Como aconteceu? Clark Gable era o herói multifário do cinema da época e chegou, quiçá, a merecer paixão. Aquela atriz linda, Ava Gardner, linda antes de envelhecer, evidentemente. E consta que iam beijar-se numa cena tórrida e a dentadura de Clark Gable se deslocou. O romance terminou. Hoje não há mais isso, porque com o implante dentário todos são postos com imensa firmeza e todos, mas todos mesmo, têm uma dentição alvar. E com essa referência a Hemingway, vai abaixo um desenho que o
o cronista fez sobre Hemingway, que é o seu herói. Adeus às armas. Adeus às armas para o cronista não, porque há muitas armas ainda a disparar como o presidente da República neste gesto, que é um gesto epistolar e não derradeiro na imagem do novo presidente que nós havemos de ter. E lá na va.